Bom dia. Hoje Salmo 56. O Salmo 56 tem uma história. A história dele é o seguinte: Davi, que estava em Israel, que era o território dele, Davi foi perseguido por Saul. E para fugir de Saul, Davi vai se esconder na região de Gate. Gate era a terra dos filisteus, adversários do povo de Israel. Inclusive foi daqui que saiu Golias, aquela história que todos nós conhecemos. Davi lutou contra Golias e venceu. E aí nesse momento, quando Davi vai se posicionar escondido em Gate, o povo dali o encontra, o exército o encontra e o leva à presença do rei. Agora Davi está se encaminhando para a presença do seu maior adversário naquele momento. Os povos são inimigos. Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver várias batalhas, antes de Davi e depois de Davi ainda, entre o povo de Israel e os filisteus. E agora que Davi se encaminha para esse rei, em seu coração, ele faz uma oração, que é esse texto aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Perceba que Davi várias vezes, em vários salmos, ele repete o óbvio. Ele declara a sua confiança no Senhor. Os lábios dele são fonte de bênção na sua própria vida. A Bíblia vai nos ensinar que é uma fonte de bênção, são os nossos lábios, e nós viveremos pelas palavras que declaramos. Entenda uma coisa, nós não podemos falar aquilo que nós não queremos viver. E isso é um hábito. Muitas vezes nós nos acostumamos a falar coisas que nós não queremos viver. Aqui nós vemos Davi declarando, dizendo o que ele quer viver. Então que a nossa boca possa ser uma fonte de bênção nas nossas vidas. Que cada palavra que sair dos nossos lábios passe pela nossa mente, pelo nosso entendimento, e a gente pense: é isso que eu quero para mim? Se a resposta for sim, então fale. Davi está dizendo aqui, ó: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Perceba que Davi se encontra por uma situação onde qualquer um de nós iria temer, qualquer um de nós, mas ele está dizendo: eu não temerei, eu não temerei. Minha confiança está no Senhor. Perceba que em todo esse texto, ele não está olhando para o adversário, ele olha para o Senhor. Ele fez a mesma coisa quando luta com Golias. Quando ele luta com Golias, todo mundo olhou para Golias e falou: ele é um gigante, ganhou de todo mundo. Davi olha para ele e fala: ele é um incircunciso, ele é alguém que não tem compromisso com o meu Deus, e por causa disso eu irei vencê-lo. Davi tinha uma confiança e ele declara a confiança, ele declara aquilo que ele quer viver, e ele fala: eu não quero temer, eu nada temerei, eu nada temerei. O texto continua no verso 8, fala o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Davi está dizendo: o Senhor me conhece. E como isso nos traz confiança? Quando nós estamos junto de alguém que podemos dizer: esse nos conhece. Não sei se já aconteceu com você, quando nós éramos, por exemplo, crianças, estávamos ali aprendendo a escrever, aprendendo as primeiras contas. Aqueles de nós que tiveram bons professores, como isso gerava em nós segurança. Ou então quando fomos aprender a dirigir, quantos de nós de repente aprendeu a dirigir com o próprio pai e era um relacionamento bom e agradável? Como aquilo gerava confiança em nós. Ter alguém ao nosso lado que nós sabemos: esse me conhece. E esse que me conhece está dizendo: continue. Como isso gera segurança? É isso que Davi está dizendo. Quando ele fala assim: recolheste as minhas lágrimas, eu entendo que o nosso corpo, quando é ferido, ficam marcas, cicatrizes. E eu tenho para mim que as lágrimas são as marcas ou cicatrizes da alma. Quantas vezes a nossa alma não foi tão duramente golpeada, mas as marcas não aparecem, saem pelos nossos olhos. E Deus está dizendo: conheço as marcas, conheço as dores, conheço as aflições, todas essas coisas. E Ele vai usar tudo isso em nosso favor para nos fortalecer nessa terra.
É isso. Lá no Novo Testamento fala muito sobre isso. Davi, com todo esse relacionamento com Deus, ele não tinha as promessas que nós hoje temos, porque Cristo conquistou para nós na cruz. Somos mais do que vencedores. Davi nem sabia disso, mas ainda assim, olha como ele falava a respeito do Senhor. E ele fala o seguinte: Deus é por mim. Perceba que não era uma dúvida, não era uma possibilidade, não era um talvez. Ele está afirmando: Deus é por mim. E se Deus é por mim, não existe nada que possa ser contrário. Não existe absolutamente nada que possa me parar. Lembra que Paulo fala, somos mais do que vencedores? Aqui é uma versão diferente. Deus é por mim. Essa é a afirmação. Perceba que ele está fazendo essas afirmações no momento em que a realidade ao seu redor não é favorável, muito pelo contrário. Mas quem ouve essas palavras parece que ele está no momento mais tranquilo da sua vida. Como isso é possível? Confiança, uma confiança exercitada através das palavras que eu digo, através dos pensamentos que eu tenho, através da minha vida. Ele exaltou aqui a palavra. Olha como ele falou aqui no verso anterior. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Ele conhecia a palavra de Deus, ele exaltava a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma semente, como Davi dissesse: eu plantei essa palavra e agora que eu preciso, eu estou colhendo essa palavra. Deus é por mim. O texto continua: nesse Deus ponho a minha confiança, nada temerei. O que me pode fazer o homem? Ele repete palavras que já havia dito. Perceba a repetição, ele repete: eu confio. Ninguém pode fazer nada contra mim. Confio no Senhor, minha confiança está nele. Nada temerei, nada temerei. Irmãos, nós temos que aprender. Você tem repetido aquilo que você quer viver nessa terra. Você tem repetido aquilo que você quer realizar nessa terra. Você tem repetido aquilo que você quer buscar nessa terra. Porque muitas vezes nós não fazemos isso. Nós repetimos os problemas, nós repetimos as frustrações, nós repetimos as nossas decepções, as nossas impossibilidades. Tudo isso a gente repete, mas Davi nos ensina a fazer o contrário. Então, ao fazermos nós o contrário, iremos colher aquilo que ele também colheu. Isso aqui está escrito para o nosso ensino, para nós aprendermos. Olha o que o texto continua: pois da morte me livraste a alma, da morte me livraste a alma. Davi não está preocupado somente com o seu corpo físico, ele entende a minha alma. Ou seja, eu vivo numa dimensão acima, e absolutamente agora que o Senhor já me salvou aqui embaixo, na dimensão terrena, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. O Senhor está comigo, Ele já me livrou naquilo que era mais difícil, que livrar a minha alma. O texto continua e fala o seguinte: sim, me livrou da queda dos meus pés, para que eu ande na sua presença, na presença de Deus, na luz da vida, para que eu ande na sua presença. Tudo isso é para quê? Para que Davi possa andar na presença de Deus. O objetivo de Davi não é simplesmente ser livre, mas é viver na presença desse Deus. Então ele está dizendo: Senhor, esses problemas vão me afastar de Ti, então tira da minha frente, porque eu quero viver na sua presença. Eu quero viver na sua presença. E por fim, eu vou te contar a história de uma música do Marcos Witt. Eu vou botar aqui depois escrito o nome da música. E nessa música ele fala o seguinte: tem muitas coisas que eu não conheço. E entre tudo aquilo que eu não conheço nessa vida, o que eu menos conheço é o seu amor por nós. E depois ele fala o seguinte: e agora tem poucas coisas que eu verdadeiramente conheço nessa terra. E entre as poucas coisas que eu conheço, uma delas é a que eu mais conheço, de que eu não posso viver sem o teu amor. Que Deus te abençoe, que possamos nós ser instrumento de Deus para abençoar essa terra onde nós vivemos, mas para abençoarmos também a nossa própria vida através da palavra de Deus, de uma confiança nele. Não temeremos. Deus abençoe.